Neste momento, estamos dando início à audiência pública para apresentação e sugestões ao projeto de lei número 32/2025, o PPA, Plano Plurianual para os exercícios financeiros de 2026 a 2029. A Comissão Permanente de Orçamentos e Finanças da Câmara Municipal é formada pelos vereadores Jean Delite, como presidente, DJ Delcinho, membro, e Sara Lima, como membro. Agradeço a presença dos vereadores, do Eduardo, Sadraque, da Cislene, do Lopes Tila, da nossa secretária hoje aqui, a Sara Lima. E o PPA, que é o Plano Plurianual, é parte do planejamento orçamentário do município e se constitui na primeira parte. Traz a previsão para 4 anos, portanto, 4 exercícios financeiros. É sempre apresentado no primeiro ano do mandato de uma legislatura, valendo do segundo ano desse mandato até o primeiro ano da outra legislatura, do primeiro ano do mandato do sucessor. Portanto, em 2025, estamos aplicando o último ano do PPA, aprovado em 2021. E o PPA que aprovaremos este ano valerá até 2029. Solicito agora que a vereadora Sara Lima, que faça a leitura do projeto de lei número 32/2025, de autoria do Poder Executivo. Mensagem de projeto de lei 32/2025. Temos a honra de submeter a elevada consideração de Vossa Excelência e os demais nobres edis, em cumprimento ao disposto nos artigos 165, parágrafo 1º e artigo 35, parágrafo 2º, item 1 das disposições transitórias da Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 88, e da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101/2000. O Plano Plurianual para o período de 2026 a 2029. Salientamos que os programas apresentados no Plano Plurianual, em audiência pública em 29 de setembro de 2025, visam atender às necessidades e anseios da população, bem como os dispositivos públicos para a melhoria ao atendimento dos munícipes. Portanto, esperamos que este projeto de lei permita uma discussão democrática entre Executivo e Legislativo sobre as definições de objetos e metas para os exercícios de 2026 a 2029. Renovamos a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Ana Paula de Cássia Neto, Prefeita Municipal de Alumínio. Projeto de Lei 32/2025. Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Alumínio, São Paulo, para o quadriênio 2026 a 2029 e define as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2026 e dá outras providências. A prefeita do município de Alumínio, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Essa lei institui o Plano Plurianual, PPA, para o quadriênio 2026-2029, em cumprimento ao disposto no inciso 1, parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas, objetivos, indicadores, valores e metas da administração pública municipal, para as defesas de capital e outras dela decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos anexos 1º a 7º e o resumo do PPA integrantes desta lei denominados. Anexo 1º, fontes de financiamento dos programas governamentais. 2º, descrição dos programas governamentais, metas e custos. 3º, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental. Anexo 4º, estrutura de órgãos, unidades orçamentárias e executoras. Anexo 5º LDO, descrição dos programas governamentais, metas e custos para o exercício de 2026. Anexo 6º LDO, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental para o exercício de 2026. Anexo 7º, resumo do PPA 2026 a 2029 e a LDO, metas anuais 2026. Parágrafo único. O disposto nesta lei compreende todos os órgãos da administração, direta e indireta, dos poderes executivo e legislativo. Artigo 2º. As diretrizes a serem observadas no quadriênio, norteadoras da execução dos programas e ações a cargo dos órgãos municipais, deverão ser orientadas para os seguintes macros objetivos. Primeiro, desenvolvimento econômico da cidade. Segundo, desenvolvimento social no combate à desigualdade social,
através dos programas do governo estadual e federal, incrementados pelo município através de recursos próprios. Terceiro, melhorar a infraestrutura na área da saúde com a construção e reformas das unidades, bem como a ampliação e melhoria do atendimento à população. Quarto, melhorias das unidades de ensino do município, bem como a construção de novas unidades para atender a demanda da educação básica, principalmente com a construção e ampliação das creches municipais. Quinto, desenvolvimento do turismo, cultura, esporte e lazer. Sexto, melhoria da infraestrutura do município, intensificando a cada ano transporte, iluminação, pavimentação, recapeamento e conservação de vias públicos, bem como a manutenção dos serviços urbanos. Sétimo, cuidado ambiental. Oitavo, desenvolvimento institucional, com foco na melhoria da administração para atender melhor a população. Artigo 3º. Os objetivos a que se refere o artigo 2º desta lei constituem um elemento de integração entre os programas do Plano Plurianual, as prioridades e metas nas leis de diretrizes orçamentárias e as programações estabelecidas nos orçamentos anuais correspondentes aos exercícios abrangidos pelo período do plano. Parágrafo 1º, a relação dos programas e ações para o quadriênio 2026 a 2029 e a sua vinculação aos macros objetivos do governo constam do anexo 2º e 3º, respectivamente. Artigo 4º, fica o Poder Executivo autorizado a modificar a unidade executora ou o órgão responsável por programas e ações e os indicadores e respectivos índices, bem como a adequar as metas fiscais em função de modificações nos programas ditados por lei de diretrizes e por lei orçamentárias e seus créditos adicionais. Artigo 5º. Nas leis orçamentárias anuais ou nas que autorizarem a abertura de créditos adicionais, assim como nas leis de diretrizes orçamentárias e nos créditos extraordinários, poderão ser criados novos programas ou ações ou modificando os existentes, considerando-se, em decorrência, alterado o plano plurianual. Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Artigo 6º. As estimativas das receitas e dos valores dos programas e ações constantes dos anexos desta lei são fixadas exclusivamente para conferir consistência ao plano, não se constituindo em limites para a elaboração das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias anuais e das suas modificações. Artigo 7º. Os quadros anexos à Lei Municipal número 2.393, de 3 de julho de 2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do Município de Alumínio para o exercício de 2026 e da outras providências, ficam substituídos pelas metas e prioridades constantes dos anexos 1º, 4º e 5º desta lei. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Alumínio, 30 de setembro de 2025. Ana Paula de Cássia Neto, Prefeita Municipal. Agradeço a leitura, secretária. Quero aqui deixar registrado também a presença do presidente dessa Câmara, professor Gideão de Carvalho. Agradeço a presença de todos, especialmente do senhor Lavério Russo, que é o responsável pelo financeiro da Câmara Municipal, o senhor Vitor Risso Parada, que é o diretor financeiro da Prefeitura Municipal, e eu convido, Vitor, como diretor financeiro da Prefeitura, para fazer a explanação do projeto de lei 32 de 2025. Com a palavra, o senhor Vitor Risso Parada. Boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, nesta Casa de Leis, para apresentar essa audiência pública. Quero cumprimentar o presidente da comissão, o vereador Jean, e na pessoa dele cumprimentar a todos os vereadores aqui presentes, as pessoas que nos assistem na plateia e que nos assistem de forma online. O objetivo dessa audiência pública hoje é a explanação do plano plurianual, que compreende o quadriênio de 2026 a 2029.
Eu acabei fazendo uma apresentação em conjunto do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual, mas eu vou tentar separá-las aqui. Então, vou falar um pouco do Plano Plurianual, das leis que baseiam ele, e os números eu deixo para apresentar na Lei Orçamentária. Da audiência pública. Artigo 48 da Lei de Responsabilidade Civil. O artigo 48 diz: são instrumentos de transparência da gestão fiscal aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas deste documento. Os dispositivos legais que amparam a elaboração desta peça orçamentária é a Constituição Federal, a Lei Federal 4320 de 64, que é a Lei de Finanças Públicas, a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Orgânica do Município de Alumínio e as instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado e da Secretaria do Tesouro Nacional. Das peças orçamentárias. O orçamento do município ele é composto por 3 peças. O PPA, que é a peça macro, que ele compreende o quadriênio posterior ao primeiro ano de mandato do prefeito. Então, nós estamos elaborando o PPA para de 2026 a 2029. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já foi apreciada por esta Casa de Leis em abril. E a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Ela é realizada anualmente também. Ela respeita as ações estabelecidas no PPA e os parâmetros estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LOA é a última peça a ser elaborada. É nessa peça que é atribuído os valores e aos parâmetros definidos pela LDO. O PPA, junto das outras peças orçamentárias, LDO e LOA, é um instrumento para a gestão da cidade. Ela segue o plano de governo e através de estudos e informações sobre o município. É feito estudo de exercícios anteriores, análise do cenário atual da economia, como PIB, projeções de inflação e mercado exterior. Assim, definimos a base para as peças orçamentárias, adequando-as à realidade nacional e do município, tendo como resultado a previsão e orientação da administração. É através das peças orçamentárias que se dá continuidade à execução de programas de caráter contínuo e se inicia novos programas, visando atender às demandas existentes e às novas demandas. Toda e qualquer demanda tem que estar prevista. No caso de não previsão, a lei deve ser alterada com autorização do Legislativo. Os prazos para a elaboração das peças orçamentárias são estabelecidos na Lei Orgânica do Município, sendo até 30/4 a elaboração da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e até 30/9 a elaboração do PPA, que é feita a cada 4 anos, e anualmente a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. O objetivo do PPA. O PPA ele estabelece de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para o período de 4 anos. Ele define os programas a serem executados com ações, indicadores e recursos financeiros para concretizar as políticas públicas e atender às necessidades da população. Como eu disse antes, ela é a peça macro e ela serve como um guia para o planejamento governamental. Ela norteia a elaboração das diretrizes orçamentárias e das leis orçamentárias anuais. E ela garante a continuidade das ações e a visão a longo prazo. Resumindo, o PPA ele apresenta uma visão dos 4 anos e o planejamento dos 4 anos. E ele serve como base para que o Poder Executivo estruture e realize o orçamento anual. Ele fomenta a participação social, ele garante acesso da população às ações planejadas, porque durante a elaboração do plano nós realizamos pesquisas e abrimos as sugestões à população de forma online, e ela faz com que as ações planejadas sejam realizadas pelo Poder Executivo. A estrutura do PPA. Em cumprimento aos dispostos do artigo 165, inciso 1º, parágrafo 2º, da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e atendendo ao artigo 26, item 2, da Lei Orgânica do Município de Alumínio, de 26 de setembro de 2013, ficam estabelecidos o planejamento anual, relativo ao quadriênio 2026 a 2029. Compreende esta lei fontes de financiamento dos programas governamentais,
descrição dos programas governamentais, metas e custos, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental, estrutura de órgãos, unidades orçamentárias e executoras, perdão, e acompanha também a lei do PPA, o anexo 5 da LDO e o anexo 6. Como a LDO foi elaborada antes da conclusão do PPA, neste primeiro ano entende-se que possa ser corrigida a LDO para que ela se adeque ao que aconteceu nesse período de elaboração e conclusão da LDO e da elaboração do PPA. Então, nós enviamos os anexos com as descrições dos programas governamentais, metas e custos para o exercício de 2026, as unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental para 2026 e o resumo da LDO, juntamente da lei do PPA. Eu vou pular aqui porque aí entra na LOA. Eu montei aqui um fluxo para a gente entender melhor como funcionam as peças orçamentárias. Então, nasce um PPA com vigência de 4 anos. Para cada PPA, temos 4 LDOs e 4 LOAs, uma para cada exercício de vigência do PPA. Então, a gente elabora o PPA, na sequência faz a LDO, que dá a diretriz orçamentária, que ela tira as ideias do PPA e adequa dentro do exercício, e na sequência a gente faz a LOA, que é onde é alocado os recursos suficientes para cada ação. Então, é a LOA que garante que os programas extraídos pela LDO para aquele exercício tenham recursos suficientes para serem executados no exercício em questão. O PPA ele faz uma projeção para 4 anos. E entendamos que é só uma previsão, então ele pode ser alterado, a LDO altera, porque ela adequa ele a cada exercício. Então, a previsão inicial que nós fizemos agora, para 2026, 2027, 2028 e 2029, foi a seguinte. Em 2024, nós tivemos uma receita realizada de R$ 154.055.122,36 e uma despesa realizada de R$ 164.666.373,74. Para 2025, a previsão, o exercício que estamos em execução, então eu trouxe a previsão inicial, era da receita de R$ 150.998.306,38 e uma despesa de R$ 150.998.306,38. Para 2026, nós estamos prevendo um aumento da receita e acompanha junto o aumento da despesa por questão de equilíbrio, uma receita de R$ 165.040.379,13 e a despesa no mesmo valor. Para 2027, aumentamos a receita para 171 milhões, 2028, 177 e 2029, 184. A despesa acompanha a receita, como eu disse, por questão de equilíbrio, e ela não é um valor fixado. O PPA, apesar de ser um projeto de lei aprovado, ele é flexível, você pode alterá-lo durante a elaboração das outras peças nos exercícios seguintes, sempre passando pelo crivo desta Casa de Leis. Jean, eu vou deixar para fazer a explanação dos números na LOA, então o que eu tinha para falar do PPA é isso, e eu abro para perguntas que sejam presenciais ou de forma online. Certo, eu convido também o senhor Lavério para compor a mesa. E agora, os vereadores farão os apontamentos e questionamentos que entenderem pertinentes. Então, pela ordem, começa aqui a Comissão de Orçamento e Finanças. Eu tenho umas questões, depois eu passo também para a Sara. Vitor, quais que são as principais prioridades do governo municipal prevista aí nesse PPA? Você quer que eu já faça as perguntas depois? Pode fazer todas, a gente vai responder. Se eu esquecer de alguma... Certo. Quais são os indicadores que serão utilizados para medir se as metas do PPA estarão sendo cumpridas e quais os critérios usados para definir a distribuição dos recursos entre os departamentos? Eu vou começar pela última. O critério para a distribuição dos recursos pelos departamentos, a gente vai pelas prioridades.
Então, temos como prioridade no município de Alumínio hoje, e eu acredito que para o Brasil também, a educação e a saúde. A lei de responsabilidade fiscal, ela imputa ao município um limite mínimo de gasto, tanto com a educação quanto com a saúde, que ele é sempre ultrapassado. É impossível gastar somente os 25% que a lei explícita para a educação e 15% para a saúde. Então, hoje, a distribuição dos recursos está focada mais na prioridade do município, que é saúde e educação. Você perguntou sobre os indicadores a serem utilizados para a evolução do PPA. Isso. Os indicadores a gente utiliza mais ele na LDO. A LDO ele coloca os indicadores e coloca as metas de como será realizado cada programa ou cada ação dentro do exercício seguinte. Então, dentro do projeto de lei, pode-se observar que temos algumas ações, alguns indicadores que representam 25%, 50% para um ano e o restante para os anos seguintes. E a Aldesp, no começo do ano, sempre manda um comparativo do realizado com o orçado. E é em cima desse comparativo e durante a execução do exercício também que nós vamos atingindo os indicadores. Qual era a primeira pergunta mesmo? Quais são as principais prioridades do governo, né, prevista nesse PPA ao longo dos 4 anos? As principais prioridades do governo é atender a população na parte da saúde, zerar as filas, até com a construção de uma nova UBS, zerar as filas de creche, principalmente, melhorar os índices de ensino, dando mais qualidade na educação de Alumínio, valorizando o professor e valorizando todos os profissionais da prefeitura como um todo, porque cada um deles faz a sua parte, mesmo que micro ou macro, para contribuir para que seja bem executado. Certo. Essa UBS que você comentou, né, que é uma das prioridades, não é essa que está sendo entregue. Então, tem mais aí obras estruturais que estão previstas para a execução dentro desses 4 anos? Sim, sim. O planejamento é sempre feito em cima do plano de governo do atual prefeito. Então, dentro do plano de governo da chefe do nosso executivo, a doutora Ana Paula, a gente tem a construção de 1 ou 2 UBS, não me lembro agora, mas está dentro do planejamento, e de creche também. Maravilha. Mas não é a que está sendo entregue agora, que essa faz parte do planejamento anterior. Eu agradeço pelas respostas. Agora, seguindo aqui a Comissão de Orçamentos e Finanças, eu deixo aqui a palavra com a vereadora Sara Lima. Delcinho também, que faz parte, por motivos de saúde, não pôde comparecer hoje. Até eu mando um abraço e estimo as melhoras para o Delcinho. Então, prosseguindo, aqui nós temos aqui o presidente da Câmara, o professor Gediel, que ele deu uma saída. E prosseguindo, tem a vereadora Cislene. Declinou. O vereador Sadraque Ferreira. Declina. O vereador Bola também está de trabalho. O vereador Eduardo, você quer? Declina. O vereador Léo Pistila. Eu tenho uma pergunta, pensei agora. Vitor, com possível concurso público futuramente, o município conseguiria atender a demanda de mais funcionários? Como que ficaria essa situação? Léo, é assim, que é deficitário o quadro de funcionários na prefeitura, isso está bem claro. Hoje, muitos diretores acabam fazendo não a parte de gestão, mas a parte de mão de obra mesmo. Então, e os departamentos estão sobrecarregados. Muitos funcionários passam até do horário trabalhando para que sejam atendidas todas as demandas e exigências que uma prefeitura tem. Hoje, um estudo diz que está sendo elaborado para completar o quadro, no mínimo que seja. Então, talvez um concurso público seja inevitável para o ano que vem, mas será apreciado por esta casa antes de ser aprovado e colocado em prática. O orçamento de 2025 ele compreende o aumento de funcionários, sim. Só que aí nós temos 2 situações. Primeiro seria a aprovação do concurso público. Segundo, colocá-lo a chamar de fato os funcionários. Isso vai depender de como vai se comportar a receita do ano que vem.
O ano que vem é um ano eleitoral, então tende a arrecadação aumentar um pouco, até por conta de emendas, mas nós temos a questão do internacional, que é dos Estados Unidos, por conta desse tarifaço. Então, tudo vai depender de como a economia se comportar. Se a economia se comportar conforme o previsto e o concurso sendo aprovado, chamaremos os funcionários. Se a economia não se comportar da forma que nós estamos esperando, então vai ter que esperar, aguardar, a gente vai ter que acabar se virando da forma que está mesmo. Agradeço, diretor Vitor. Agora, nesse momento também, para os apontamentos, né, deixo aberto também para o responsável aqui da financeira da Câmara Municipal, o senhor Lavério. Desligou. Aí ligou. Alô? Muito obrigado pela palavra. Só tenho que colocar aqui meus parabéns ao colega Vitor aí pela elaboração do PPA. Pelo que eu fiz uma avaliação aqui, acho que está dentro das perspectivas da prefeita, né, para o município, para 2026 e assim por diante. O temor que aparece é sobre a arrecadação, né? Com esse negócio do tarifaço, ainda a gente não tem o valor do índice do ICMS definitivo, ainda está no valor provisório. Mas a tendência é acompanhar, não tem nada fora do previsto aqui. Tá? Então, no PPA, está tudo certinho, no meu modo de ver aqui, está tudo perfeito. Então, a expectativa é que a gente consiga receber o dinheiro para gastar, né? Atingir o projetado, né? É isso daí que a gente precisa, né? Então, tá bom, é isso aí que tinha. Obrigado aí pelos apontamentos, senhor Lavério. Agora também convido aí os presentes, cidadãos, cidadãs, servidores da Câmara, aqueles que quiserem fazer algum apontamento, questionamento, pode levantar o braço aí que a gente leva o microfone sem fio. Algum fião? Bom, não havendo nenhum cidadão aí querendo fazer alguma observação, apontamento, a gente vai deixar aqui todas as observações, questionamentos, que serão analisados posteriormente pela Comissão de Orçamento e Finanças. Agradeço novamente a presença de todos os vereadores, os presentes, aqueles que nos assistem, e declaro encerrada a presente audiência pública.